Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de estar trazendo mais uma palavra que se encontra em a carta que escreveu Tiago, somente o capítulo 1 e 2. Glória a Deus. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. O interessante é que Tiago, ele estava dando um conselho aos irmãos, que nem todos eles têm a capacidade, ou teriam a capacidade de ser mestres. Muitos acham bonito querer ensinar, querer instruir, querer aconselhar, querer orientar, mas quando isso não é feito da maneira correta, da maneira certa, da maneira bíblica, da maneira verdadeira, de uma maneira coerente, de uma maneira que realmente vai trazer frutos, vai trazer realmente alegria, vai trazer realmente resultado na vida daquele irmão, é bênção. Só que muitos querem fazer isso sem ter aquela capacidade. Porque o mestre é aquele que ensina, aquele que instrui, aquele que aconselha, aquele que ajuda com conselhos e palavras de sabedoria. Só que muitos querem fazer isso e Tiago ele deixa bem claro. Muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ou seja, aquele que ensina, e aquele ensino não é dentro da palavra, não é dentro de uma coerência, de uma sabedoria, de uma maturidade que vai trazer fruto e vai trazer resultado, aquela pessoa que recebeu aquele conselho, aquela instrução, aquela correção, aquela palavra de edificação, e aquilo trazer prejuízos para aquela vida, Deus vai cobrar daquele que trouxe o conselho, daquele que trouxe a orientação, daquele que trouxe aquela palavra. Por isso é muito sério você querer trazer palavras de conselho para alguém. Por isso que Tiago ele diz que é melhor ficar calado. Se você não tem uma palavra de Deus, uma palavra do Espírito, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação, uma palavra que discerne, entende, uma palavra que vai trazer solução, não segundo o seu parecer pessoal, a sua mente, o seu intelecto, o seu estudo, humanamente falando, não for palavras que venha trazer, ainda que seja um conselho que venha ser, por que você não procura alguém, um pastor, por que você não procura alguém que é mais capacitado para te dar um conselho? O único conselho que eu posso te dar é que você tem que ir em pessoas espirituais, porque pessoas espirituais vai ter um conselho melhor. E dou outro conselho para você: não vá procurar qualquer tipo de pessoas, porque tem pessoas que vão trazer conselho que vai destruir a sua vida. E aqui ele estava querendo dizer que para trazer uma palavra tinha que ser uma palavra que venha trazer solução. Se você não tem essa palavra, não traga, porque vai trazer problema para você e para outra pessoa. No momento, só a pessoa está passando por dificuldade, só a pessoa está em lutas. Mas se você entrar nisso, você também vai trazer prejuízo para você. Tanto no mundo espiritual como no físico. Porque se der certo, aquela pessoa vai falar assim: irmão, é bênção, homem de Deus, varão, mulher de Deus, deu um conselho que me ajudou. Mas se der errado, aquilo não presta. Aquilo ali é uma pessoa que fica brincando com as coisas dos outros, com a vida dos outros. Estava passando por um momento, em vez dele me ajudar, ele me colocou numa prova maior do que eu já estava vivendo, numa tentação, numa provação maior do que eu estava vivendo. Me colocou num deserto maior do que eu estava vivendo. Então a sabedoria para você exercer uma chamada, um dom, uma graça que tem estendido sobre vós, você tem que fazer isso com sabedoria, porque isso pode trazer edificação ou pode trazer prejuízos, tanto para você como aquele que tem ouve. Imagine se a pessoa chega lá e chega falando: meu casamento está tendo discussões. Aí fala assim: você está discutindo, vocês estão desarmoniosos, por quê? É por causa disso. Aí você não tiver uma palavra de sabedoria, você vai falar, ela fala: e eu quero separar.
por causa disso. Uma pessoa fala, não, separa logo, vai embora e continua. Uma pessoa sabe, ele vai trazer um conselho bíblico, um conselho de edificação, um conselho que vai trazer soma para aquelas vidas. E aquilo ali vai fazer o quê? Vai agradar a Deus, vai agradar a pessoa e vai trazer crédito para sua pessoa, para o seu testemunho e para a sua vida. Mas se isso for contrário, vai trazer prejuízo para você, vai desagradar a Deus, vai agradar o inferno pode entrar, pode bagunçar, e uma pessoa que estava com um pensamento vai tomar uma atitude porque recebeu um conselho e depois quando dá errado, olhe na Bíblia. Toda vez que uma pessoa dá um conselho e dá errado, a pessoa vai cobrar da pessoa que deu o conselho. Por isso é muito sério uma pessoa querer fazer papel de mestre, conselheiro, ajudador, sem primeiro ter a chamada, o dom, a sabedoria, a graça, a vocação, a maturidade e a espiritualidade para fazer isso. Eu sei que é bonito a gente ver uma pessoa trazendo uma palavra bonita ali, e aquilo ali traz no nosso coração também o desejo, nós que temos vontade de fazer a obra, de querer ser usado por Deus, mas isso não feito da maneira correta vai trazer muitos prejuízos na nossa vida, na vida de terceiros, e aquilo pode desencadear uma guerra na família, no trabalho, seja onde a pessoa pedir conselho, na vida sentimental, na vida financeira. Por isso que a pessoa não tiver uma palavra de Deus, uma palavra bíblica, uma palavra de maturidade, espiritualidade, não traga. Manda procurar as pessoas corretas. Certas feitas as pessoas vêm em mim e falam assim, eu quero um conselho na área da tecnologia. Eu falei, eu não entendo de tecnologia, mas eu vou indicar o irmão que é especialista nessa área. Eu dediquei minha vida, não sou uma pessoa ainda, estou aprendendo na caminhada a palavra de Deus, tudo. Mas se eu souber, o pouco que eu sei é na Bíblia, é na palavra, aonde eu dedico, aonde eu me esforço, aonde eu invisto, aonde eu coloco. Então, dentro da Bíblia, se eu tiver ponto, bem, é uma ciência que eu amo, é uma ciência que eu gosto, são as coisas de Deus. Agora, outra ciência, eu não tenho prazer, não gosto, não investi e também não dou conselho. Meu conselho quando alguém me procura é, procure um profissional, procure um especialista. Nem vou adentrar no versículo 2. E o Tiago estava dizendo que você venha ser uma pessoa sóbria, porque quanto mais você recebe, mais você vai sofrer consequências. Então, fique com aquilo que Deus chamou, fique com aquilo que você consegue.